Olá, meus amigos, aqui é o defensor da Eliette Global, né? Não é da Elite Global, não, é da Eliette Global, né? Fui acusado aí de ser defensor do sistema, da nova ordem mundial, que a nova ordem mundial derrubou o canal do Exasperado. Piadas à parte, eu quero comentar um pouco sobre essa imposição do João Dória, né, governador do estado de São Paulo, para tentar colocar a vacina, né, da Coronavac chinesa, né, na população de seu estado. Gente, a gente tem que tentar discernir o que é fantasia, o que é realidade. Que existem indícios de interesses escusos sobre essa pandemia, sobre essa questão aí do controle, se foi ou não criado com objetivos nefastos. A gente sabe que onde há fumaça é fogo. Só que lutar contra o sistema não é lutar inventando histórias da carochinha, ou distorcendo fatos, ou criando medo desnecessário nas pessoas. Porque na internet, quem vende o caos ganha seguidor. Quem vende o medo ganha seguidor. Porque falar a verdade, a gente tem que saber o que é a verdade, mas não tentar brincar com o sentimento das pessoas. Essa é a diferença. Então, no caso do coronavírus, a gente sabe que, sendo uma doença da natureza, sendo uma doença fabricada, ela causou um transtorno em toda a população mundial. Ela causou problemas para mim, para você, para todo mundo. Todos os países perderam, só a China que cresceu. Claro que eu enxergo que existem muitas coisas por trás. Só que o caos, ele é sedutor. A desgraça, a treta. Cara, o público do YouTube ama a treta. Inclusive, eu apresentei um crescimento maior dos últimos 2 dias por causa de treta. Eu já observei isso quando eu falei lá do Mauro Fagundes, há quase 2 meses atrás. É só você falar de fulano e Beltrano que você cresce. Agora, alegar, não, Jean é invejoso. Se eu fosse invejoso, eu tentaria ser com uma pessoa que eu quero ter inveja, né? E eu não faço um conteúdo como o Moisés Prato. Eu me enxergo que o conteúdo dele é nada sadio. Até para as pessoas que vieram defender ele apaixonadamente. Agora, claro que existe algumas coisas que ele pode falar, existe. Só que ele cria um carnaval em cima. Muitas coisas que ele falou não aconteceram. E o Trump tá vivo ou tá morto? O Bolsonaro caiu ou não caiu? Pois é intervenção. Ele falava da intervenção. E as histórias fantasiosas, né, as fanfics, né, eu esqueci de mencionar. E aí? Eram verdade ou não eram? Ele serviu ou não serviu o exército? Complicado, né? Aí acontece o seguinte, o coronavírus ele virou uma espécie de moeda de troca aqui na internet. Por quê? Porque virou pauta, né? Virou pauta porque era uma coisa nova. Não, vamos aqui, uma doença que apareceu no mundo e está matando, e etc e tal. Virou uma espécie de tema para muitos canais ficarem diuturnamente falando da doença. Não que está caindo pessoas, que o paciente mordeu o jugular do médico, né? Tipo assim, muitas fantasias em meio a realidades, né? As verdades e fantasias, elas vão o que? Se misturando. Aí vai emplacando narrativas ruins para todos, como o próprio Exas Prado fez, o próprio Mano Tóquio faz. Entre eles falaram tal de Thiago Lima, eu nem vou perder meu tempo. Você é conspiracionista? Aí você tem que refutar o Thiago Lima. Para que eu vou refutar? Se um maluco como o Exas Prado já dá trabalho, porque eu agradeço as visualizações de engajamento, mas bater palma para maluco às vezes é uma tolice, sabe? O meu bate palma para maluco.
Meus amigos. Aí virou essa situação de não, vamos falar aqui dessa doença, porque vai prender público, né? O ser humano, o que é novo para ele, o que é desconhecido, causa temeridade, causa um susto. Não, isso aqui e tal, o que a gente vai fazer? E as pessoas procuram orientação. E as pessoas mais frágeis emocionalmente, elas são propensas a acreditarem cegamente em quem vende o caos, que quem vende a desgraça. É assim mesmo. E a imposição política ia acontecer. Claro que ia acontecer. Agora, com toda essa situação, agora o Jean, defensor até da vacina. Falaram que eu sou defensor da vacina. Eu não vou tomar vacina nenhuma. Eu não quero tomar. Se você, é essa a diferença. Agora, eu não sei o que tem nessa vacina, então, enquanto eu não sei, eu vou tentar me informar. É essa a diferença. Ou vocês acham que aquele cara se informava? Pelo amor de Deus, né? Aí começa as fantasias. Não, o que tem nessa vacina? E é interessante falar. Agora dizer não, que vai ter uma substância que vai reduzir a população mundial. Eu não sei. Será que vai ter? Será que eles vão ser tão... se existe essa elite global, se existe esses interesses escusos que existem. O movimento revolucionário, né? Ele existe. Claro que existe. Ele não é de hoje. Que existe uma elite, né? A elite, não a eliete. É claro que existe. Que existe a fundação do Open Society, do Soros, a Fundação Lima aqui aqui no Brasil. Claro que existe. Claro que existe a narrativa para mudar a mente das pessoas, para elas aceitarem, abraçarem causas lamentáveis. Claro que existe. Só que a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando para não tornar uma fantasia. Porque qual que é o problema? O problema é que eu posso tá também correndo. A gente fala muito, lê nada. A gente não busca literatura. E eu falo literatura política, filosófica, sociológica, histórica. A gente acaba se tornando palpiteiro. A gente não busca tentar ter uma responsabilidade do que a gente está falando. A gente vai lá e fala, vacina não presta, acabou. Pronto. A pessoa, não vou tomar vacina, que a vacina vai matar, que não sei o que. Eu até vi um vídeo do Marcos Falcone falando que em 1904 teve a revolta da vacina, né? Que o Oswaldo Cruz ele quis, né, vacinar a população do Rio de Janeiro. E claro que naquela época o contexto era outro. As pessoas tinham medo também. Como eu teria medo se eu fosse um cidadão do Rio de Janeiro em 1904. Eu não confiaria. Como não vou confiar em vacina nenhuma, por quê? Porque pelo que eu entendo de tudo que a gente faz na vida, um projeto de vacina, de medicamento, tudo na vida, todo projeto de engenharia, para você projetar um carro, para você projetar tudo se requer tempo. E a gente sabe que o João Dória ele tem pressa para formar um capital político. Por quê? Porque o coronavírus na política serviu como que, quem faz mais, quem banca o herói, para quê? Para ser o salvador. Porque existe essa coisa de a gente querer ter protagonismo. Não, eu sou um herói, eu quero mudar o mundo, eu quero lutar contra o mal. E não é assim. Todo mundo é um pouquinho herói? Todo mundo faz isso aqui, ajuda em casa, ajuda na sua comunidade, no seu trabalho, na sua escola. Mas é aquela coisa, as pessoas sentem que não, eu tenho que ser protagonista, eu que tenho que ser o herói. Não é assim que tem muito coadjuvante que nasceu para coadjuvante achando que é herói. Cara, heroísmo é uma coisa assim que não se faz bradando discursos eloquentes na internet, falando que vai acabar o mundo, que vai ter um exército, que vai piriri pororó. Não é assim que funciona.
Não é assim que as coisas vão se resolver. Primeiramente, você tem que, tá acontecendo isso aqui, que nem eu fiz. Eu posso estar me gabando agora, sim. Mas quando começou o coronavírus, vamos prestar atenção, vamos tentar ser pragmático. Até qual ponto esse vírus é perigoso? Porque é uma gripe, sim, mas não é uma gripezinha, porque ela é uma gripe. Mas a gripe comum já mata muito. Assim como o coronavírus está matando, ela mata a quantidade de uma gripe comum. Claro que espantou que as ações políticas, né, uma implantação do lockdown, a implantação de medidas estúpidas, elas, ao invés de enfraquecer, elas fortaleceram a própria doença. Por exemplo, fazer lockdown, fazer um distanciamento, restringir a circulação, evitando aglomerações em certos horários, criou aglomerações em outros horários, porque o supermercado tem aglomeração, na farmácia vai ter aglomeração. E aí? Aí o Dória fez todas as medidas lamentáveis, estúpidas e burras possíveis, tentando ser o herói. E não conseguiu. Ele o que? O capital político dele já era. A população do estado de São Paulo não vai esquecer o que ele fez. Porque muitas pessoas foram seriamente prejudicadas, perdendo seus empregos, perdendo sua liberdade e etc e tal. Mas o que acontece? Qual que é a cartada dele? Não, vou aqui e vou falar, vocês vão tomar essa vacina e pronto, acabou. Agora o que tem na vacina ou não, claro que a gente tem que ficar muito esperto. E até que ponto é eficaz? Porque eles falam meio assim, é a adoração culto à ciência. Que a gente tem que dar uma certa importância à ciência, ao conhecimento, isso é inegável. Mas transformar isso numa espécie de culto, de ser cego a todo custo, porque alguém tem uma pretensão credencial para falar, faz isso é assado. A gente tem que ter discernimento também. Porque, por exemplo, muitas coisas que o Átila falou, e aí, aconteceu? Teve 1 milhão de baixas até agosto? Não teve. Muito pelo contrário. Morreu uma parcela. Morreu. Mas não ao ponto que ele chegou. Para quê? Para também criar uma espécie de medo para ele ser o protagonista. Porque existia uma vaidade. Até então ele era um cara que fazia vídeos para a internet ali, para o jovem nerd. Ele viu, não, agora é minha hora de brilhar. Só que ele falou coisas que colocaram também medo nas pessoas, colocaram pânico, criou crises de ansiedade, porque muito se fala do problema do coronavírus, mas e as doenças criadas indiretamente pelo coronavírus? Existiu pessoas ansiosas, depressivas, né, que ficaram com medo. O medo da doença em si e a mídia 24 horas falando para você ficar em casa, que o vírus você não pode ver teu parente, a pessoa que você gosta, porque você vai matar todo mundo. Cara, isso mexe com muitas pessoas. Uma certa parcela das pessoas são frágeis emocionalmente. A gente já vem de uma sociedade fragilizada, de uma sociedade já amedrontada, uma sociedade que já aceita o medo, já normaliza que haja um grande mal chegando. Já é o que já entrega os pontos. Então elas são alvos fáceis, cara, de exasperado, de políticos como João Dória, de Átila Yamarino, de Mano Tóquio, de influenciadores da Globo, e falar não, fique em casa, ostentando, né, produtos caros, enquanto a população ficou à mercê do comércio fechado, imposições, restrições, de tudo que é tipo, tanto financeira quanto social, emocional. Como que fica a cabeça de alguém? Fica meio complicado. E aí? Vai fazer o quê? Aí o cara falou, não, fica em casa, vai assistir uma live do seu cantor preferido, vai ficar tudo bem.
Nem diz o Sérgio, o Sérgio Moro, né? O ex-ministro Sérgio Moro. Vai passar. Muito fácil falar vai passar. Então, essas pessoas não tiveram responsabilidade nas suas falas. Mandetta, o ex-ministro da Saúde, ele foi lamentável. Ah, não, procure o atendimento médico só quando você faltar o ar. Se faltar ar já é tarde demais. Os políticos que fizeram o Wilson Lima, do Amazonas, o estado aqui vizinho, entre outros governadores, lamentável. Lamentável que ainda houve farra com dinheiro público. O senador lá estava com dinheiro no toba. Era recurso desviado pelo combate do coronavírus. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Aí você fala, observa que tem gente cometendo inúmeros vacilos, inúmeras coisas ruins que não trazem debate saudável, não trazem um conteúdo interessante, só um conteúdo alarmista para desencorajar as pessoas de ele estar lutando contra o sistema. Meu Deus, isso é lutar contra o sistema. Ó, ai, vai morrer todo mundo. Ai, olha que lá nos Estados Unidos está o exército, não sei o quê. Gente, urgente. Ah, pelo amor de Deus. Isso é lutar contra o sistema? O último comentário do outro vídeo foi chamado de lixo, porque eu não luto contra o sistema. É preferível lutar contra o sistema como? Criando fantasias? Criando espantalhos? Não sei. Mas cada um luta da sua maneira. Como o Dom Quixote eu não vou lutar. Sabe? Como o Dom Quixote eu não luto. Então, esse é o meu vídeo. Eu fico por aqui. Forte abraço.